Olá pessoal, hoje eu vou te ensinar como que você faz uma galeria de imagens. Essa galeria que a gente vai criar hoje vai parecer uma Pokédex. Para quem brinca de Pokémon vai entender bem o que é. Então vamos lá comigo. Então eu já estou aqui no meu ambiente de trabalho, vou abrir aqui o Android Studio. Abrindo aqui, eu vou vir aqui em New Project, vou vir aqui em Empty Activity e vou chamar esse projeto de Pokédex. Finish. Acabou de configurar o ambiente, agora eu vou vir aqui em Resource, Layout, Main Activity. Vou deletar esse TXT de Hello World. Vou converter esse layout aqui, eu vou converter ele para um linear layout. Eu vou deixar ele na vertical, então vou vir em Orientation, vou vir aqui deixar vertical. Vou colocar um outro container dessa vez. Esse container aqui, ó, Scroll View. Esse Scroll View já vem com um linear layout dentro dele. A gente vai utilizar esse linear layout que já vem nele para poder adicionar imagens dentro dele. Então vou vir aqui, dar um nome para esse linear layout aqui. Vou procurar aqui a propriedade ID e vou colocar aqui LNL de Linear Layout Pokédex. Agora eu vou para o código. Então vamos lá na Main Activity. Então Main Activity, eu já vou vir aqui e declarar como um atributo da classe esse Linear Layout LNL Pokédex. Já vou atribuir no onCreate esse LNL Pokédex, que é quando o meu aplicativo vai ser feito, carregado para a memória. E eu vou vir aqui LNL Pokédex. Pronto. Já fiz o vínculo disso aí. Agora eu vou criar outros atributos. Um atributo chamado posição, vou colocar aqui 1. E um atributo chamado quantidade, eu vou carregar 10 figuras por vez. Vou criar aqui um método carregar. Esse método carregar, ele vai pegar e vai limpar LNL Pokédex, remove all views. Ele vai limpar todas as views que estiverem dentro daquele linear layout que está dentro do scroll view. Em seguida ele vai fazer o carregamento das figuras. For int i posição, e for menor do que posição mais a quantidade de imagens, e vai ser feito incrementando i. Agora eu vou chamar a função carregar imagem, passando a posição i. Essa função não existe ainda, portanto eu vou criar carregar imagem, int, aqui eu vou colocar índice, né, que é o índice nesse caso aqui do Pokémon que eu quero carregar, qual que é o número dele. Felizmente, para esse caso, cada Pokémon tem um número. Então, o número 1 é um Pokémon, o número 2 é outro. E aí eu vou fazer esse carregamento aqui da forma como a gente fez no outro vídeo. Eu vou deixar aí no card, aí em cima para vocês, para quem não viu o vídeo de carregamento de imagens remotas. Aqui, dessa vez, ao invés de eu arrastar um image view direto do meu editor de layout, eu vou ter que criar ele dinamicamente. Isso é muito interessante para vocês, porque muitas aplicações necessitam de criação de componentes direto no código e não através do editor de layouts. Então vamos lá. Primeiro eu vou criar aqui esse image view. Então image view. Coloquei aqui, eu vou chamar ele de mg new image view. Aqui ele me pede o contexto como parâmetro, getBaseContext. Passei o contexto que esse image view vai estar, que é o contexto da aplicação como um todo. E aí eu vou adicionar ele no LNB Pokédex.add view img. Pronto, eu criei esse view e agora eu adicionei esse view. Só que não adianta eu fazer isso se eu não carregar uma imagem nele, eu não vou conseguir vê-lo. Então o que eu vou fazer aqui nesse momento é fazer o mesmo loading de imagens como a gente viu. E agora então eu vou vir aqui colocar new URL e aí eu vou colocar aqui essa URL e ainda bem, nesse caso,
as imagens desses pokémons ficam guardadas de 0 até o limite, a quantidade de pokémons que eu tenho lá no site do Pokémon. Então eu venho aqui, Open Stream, e vou colocar aqui a variável Input Stream, yes, igual, pronto. Aí eu venho aqui em IMG, set Image Bitmap, Bitmap Factory, Decode Stream, yes, pronto. Aqui, da mesma forma que anteriormente, eu não posso fazer esse carregamento da internet na mesma thread principal, então eu tenho que abrir uma outra thread, como a gente já viu. Então eu vou vir aqui, New Thread, New Enable. No final aqui eu vou vir ponto .start para iniciar a thread. E aqui no Enable eu vou vir e vou recortar esse código, tirar os excessos, recortei o código, coloquei aqui. Vou separar também a atualização do IMG, porque tem que ser feito no thread main, do carregamento do bitmap. Então vou chamar aqui também de bitmap B, ponto espaço aqui para fazer a importação do bitmap. E da mesma forma que no anterior, eu vou vir aqui mg post new enable aqui, para que ele execute esse método aqui depois de executar a thread, né? Você está colocando numa pilha o que você deseja executar após a thread. E eu vou vir aqui B, que é o bitmap que eu quero colocar. Se eu fizer desse jeito aqui, ele vai carregar várias vezes o Pokémon 1. Aqui no meu código ele já deu uma exceção, a exceção que essa URL pode não conter nada e eu tenho que tratar isso. Então eu volto aqui no código, vou colocar aqui no try catch, como a gente também já fez. Eu vou vir aqui, try catch, exception .printStrike3. Pronto. Agora eu vou vir aqui no manifest, já copiei as diretivas. Eu vou colocar no link aí na descrição do vídeo a fonte desse código aqui, que é da API do Android. Ok, aqui ainda ficou faltando uma chamada para o carregar, né? Assim que você inicia o código, você precisa fazer uma chamada. Eu vou executar ele aqui e já temos aqui uma Pokédex com só um Pokémon, né? Que aqui é o Bulbasaur, que é o Pokémon 001. Agora o que a gente vai fazer é fazer variar esse número, né? Eu vou vir aqui, string patch, separar aqui numa outra variável, passar o parâmetro novamente e usar a classe string para fazer a formatação. Aqui nesse caso, o início, vou usar essa mesma string para facilitar. E aí eu vou vir aqui e colocar assim, %03D, ou seja, vai ser um número inteiro de 3 dígitos preenchidos com 0 à esquerda. E aí eu vou colocar aqui o índice que eu passei por parâmetro, que é o índice do Pokémon que eu estou querendo carregar. Então vamos executar de novo. E agora a gente já tem uma Pokédex, olha lá, com o Bulbasaur, as evoluções dele, Charmander, Charmeleon, Charizard e outros Pokémons aí. Então tem 10 Pokémons. Agora o que a gente precisa fazer é aumentar essa lista de Pokémons colocando um botão carregar mais ao chegar no fim do scroll view. Então vamos fazer isso. Para fazer isso, eu vou vir aqui e declarar um botão btn próximo. Preciso importar a classe button e eu vou vir aqui e codificar ele. Btn próximo set text carregar mais, vai estar escrito assim. E eu vou adicionar ele depois quando carregar essa lista de Pokémons. E no último item eu vou vir aqui lnl Pokédex addview btn próximo. Mas antes aqui do btn setText eu tenho que instanciar esse objeto new button, passar aqui o contexto para ele, get base context, executar aqui. Só que não adianta nada eu fazer essa execução se no final o botão aparecer, mas não fizer nada. Então esse botão não está disparando nenhuma ação.
Então eu tenho que capturar aqui via código agora dessa vez o clique desse botão, que é esse listener, esse observador, set on click listener, new on click listener. Eu criei um objeto da interface on click listener e vou falar o que vai acontecer quando clicar aqui nesse método onClick. Essa parte aqui a gente estava anteriormente preenchendo via o editor gráfico do Android Studio. Agora a gente está fazendo via código. Então o que vai acontecer quando clicar no botão próximo? O que eu vou fazer aqui agora é mudar a posição que eu estou carregando os Pokémons e solicitar um novo carregamento. Carregar. Então vamos ver. Então, tá aqui os 10 primeiros e o botão carregar. Quando eu clico, aparecem mais Pokémons. Olha lá, já está paginando corretamente. Agora, e se eu quiser voltar, né? Não tem um botão. Então vamos criar esse botão voltar também. Então, botão btn anterior e fazer da mesma forma aqui embaixo. Ao criar, né, o que eu vou fazer? Btn anterior igual a new button get base context, o contexto da aplicação, btn anterior set text voltar, e o que eu vou fazer é btn anterior set on click, que é capturar o clique desse botão anterior, new on click listener, ou seja, o observador, né? O observador vai me informar quando ele for clicado, e eu vou fazer uma operação contrária à que eu já tinha feito na paginação para frente. Vou diminuir a posição atual e solicitar o carregamento novamente da lista. Então, antes da gente ver, vamos adicionar primeiro esse botão, né? Aqui, LNL Pokédex ADD View, no método carregar, btn anterior. Pronto. Então vou rodar. Agora eu vou paginar para frente. Ok. E paginar para trás. Muito bem. Só que o que eu tenho que fazer agora é limitar essa paginação. Por quê? Eu estou na página 1, a partir do Pokémon 1. Se eu clicar em voltar, esse número vai ficar negativo. Então eu tenho que fazer isso aqui via código. O que eu preciso fazer é só adicionar esse botão anterior se a posição for maior do que 1, porque quando é 1 é a primeira página. Então vamos ver. Olha lá, o botão voltar não apareceu, mas eu posso paginar para frente e agora o botão voltar já aparece. Quando eu estou na primeira página, ele não aparece. Quando eu vou passando aqui, ó, ele sempre está lá em cima e eu posso ir voltando. Da mesma forma que existe o limite inferior, eu tenho que colocar o limite máximo. E o limite máximo é 898. Então eu vou vir aqui e colocar que só vai aparecer esse botão quando o número for menor do que 891. Que vai ser a última página. Lembrando que o maior é 898, mas esse último aqui ele vai estar incluso quando a página for essa daqui, que vai ser 891, mais os 10 próximos Pokémons. Ah, como que eu vejo se isso deu certo? Eu vou dar o play, e aí eu teria então que ir paginando isso aqui eternamente até chegar na última página, certo? Mas não, vamos vir aqui testar isso aqui no código, mudando inicialmente a posição para 891, e aí aparece a última página, e esse aqui é o último Pokémon, e não aparece mais o botão carregar. Então o botão voltar está aparecendo, e aí eu clico mais uma vez em carregar, e aí ele deixa de aparecer. Perfeito, pessoal? Então foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo traz todo o contexto de carregamento de imagens remotas. Mostra para você como fazer uma galeria. É isso aí. Até mais. Valeu!